Antes de começar, quero dizer que já se passaram 2 meses desde o ocorrido. Só agora tive coragem de contar essa história. Eu tenho que contar o que aconteceu comigo para que não aconteça nada mais a ninguém. Transformice é um jogo online mega viciante criado em 2010. Você controla um rato e seu objetivo é pegar o queijo e entrar na toca em primeiro lugar. Aparentemente é bem simples, mas a dificuldade devido ao nível de habilidade dos jogadores acaba deixando-o bem divertido. Eu costumava jogar esse jogo nas madrugadas de sábado para domingo, já que não iria trabalhar no outro dia, e como estava sem sono e não absolutamente nada para fazer nessas horas, era um bom passatempo. Era por volta de 1h36 da manhã quando eu loguei na minha conta. Como grande parte dos jogadores são pré-adolescentes, não se espera ver muita gente online nessa hora. Então eu poderia jogar tranquilo na sala 1, que geralmente é bem cheia na parte da tarde. Tinha cerca de 30 ratos lá. Continuei jogando até mais ou menos 2h42 da manhã, e já estava pronto para parar por aqui. Só estava esperando ser chamado pela última vez para desligar o computador e ir para a cama. Porém, do nada, apareceu a tela de carregamento do jogo e meu rato foi direcionado a outra sala. No início não estranhei, já que isso já tinha acontecido outras vezes. Na sala só haviam 2 jogadores, eu e o outro que usava o nickname de Haunted User. Já que todas as outras salas que eu costumava frequentar estavam vazias, resolvi ficar por lá mesmo e treinar um pouco. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O Haunted User, que permanecia calado durante a passagem de 5 mapas, me enviou uma frase por cochicho, a maldita frase que não sai dos meus pesadelos desde então. E quando o relógio badalar o reverso da ressurreição, o prenúncio do sacrifício pela existência do maligno será anunciado. Obviamente não entendi nada, então respondi apenas com um ponto de interrogação. Então ele continuou, agora no chat da sala, enviando algumas frases que não faziam o menor sentido, seguido de vários fluidos do número 666. Por coincidência, notei que estava na sala 666. E depois de soltar algumas frases estranhas como There's no hope e Malicious boy, várias vezes percebi que era apenas um idiota metido a satanista fazendo gozação comigo. Resolvi ignorá-lo e continuar jogando. De repente, ele soltou mais uma frase. O que acontece quando uma alma inocente é lançada ao inferno? Ignorei novamente, até que ele disse o nome da minha namorada, Luana. o que me fez dar um pulo da cadeira. Meio assustado, perguntei: quem é você? Nenhuma resposta. Responda, desgraçado, qual o problema? Novamente, nenhuma resposta. Diga logo quem diabos é você? Foi então que ele finalmente me respondeu. Está com medo, Mancini? Como ele sabia meu sobrenome? Fiquei completamente aterrorizado e perdi a cabeça. Você acha isso engraçado? Hã? Responda, maldito. Eu vou acabar com a sua raça, seu filho da p***. Não obtive nenhuma resposta aos insultos. E não obtive respostas por mais ou menos 2 minutos. Achando que ele não responderia, resolvi desistir e apenas fechar o jogo e acabar com a brincadeira de mau gosto. Mas, para minha surpresa, quando eu tentei fechar o standalone, não conseguia. Eu clicava no X, porém o jogo permanecia ali. Tentei até desligar o computador, porém um som de tum indicava que isso não era possível. Já estava pronto para desligar o computador pela tomada, quando o Haunted User soltou uma sequência de palavras sem sentido. There's no hope. Malicious boy. E disse uma última coisa antes de sair. É melhor preparar-se, Mancini. A alma dela agora é minha. Antes que eu pudesse perguntar sobre o que ele estava falando, ele saiu da sala. Fiquei sozinho. Quando olho no relógio, ele marca exatamente 3 da manhã. De repente, o telefone toca e é o irmão da minha namorada, dizendo que ela passou mal no meio da noite e foi levada para o hospital. Me troquei o mais rápido possível e fui até o hospital em que ela estava internada. Assim que acabara de chegar, sua mãe estava se desmanchando em lágrimas. Seu pai estava sentado no sofá da sala de espera, com as mãos juntas perto da boca e os olhos vermelhos, cheios de lágrimas. Seu irmão esmurrava as paredes enquanto chorava desesperadamente e os enfermeiros tentavam segurá-lo. Foi então que o médico chegou perto de mim e disse que Luana teve uma parada cardíaca e não resistiu. Ela estava morta. Naquela noite eu não consegui dormir, nem nas noites seguintes.
Aquela maldita profecia feita por aquele maldito sádico assombrou os meus pesadelos por várias e longas noites. O corpo de Luana foi levado para o IML para saber a causa da morte, que até então era desconhecida. Ela não tinha nenhuma doença cardíaca, nem fumava ou bebia, o que deixou os médicos extremamente intrigados. Ainda hoje me pergunto quem era aquele cara. Seria algum demônio que me amaldiçoou com uma profecia terrível, ou algum conhecido que só estava realmente gozando da minha cara e tudo aquilo não passava de uma coincidência macabra. Passou-se uma semana após a morte de Luana. Sua mãe me telefonou, avisando sobre a data do velório. Lá estavam todos nossos amigos, cabisbaixos, vestidos a caráter luto. Então, sua mãe chegou perto de mim, com um envelope em suas mãos, que logo me entregou, com uma expressão séria, e me pediu para abrir somente ao chegar em casa. Meio sem entender, apenas aceitei o envelope. Chegando em casa, abri, e era o resultado dos exames de Luana. Comecei a ler, e não pude acreditar no que meus olhos estavam lendo. No exame dizia: causa da morte, infecção por mordidas de rato.